E a beleza dessa festa que na semana passada celebrávamos, e em continuidade, a oitava dessa Páscoa, no dia de hoje, completa, refletimos sobre o batismo. E hoje as leituras da missa, elas são uma grande catequese sobre essa fé que nós abraçamos no batismo. Nos tornamos católicos, viemos à pia batismal, fomos trazidos pelos nossos pais, padrinhos, depois confirmamos a nossa fé com a crisma. Temos clareza, convicção de qual é a nossa fé. A liturgia de hoje, ela traz alguns aspectos dessa fé, numa grande catequese. Hoje, por exemplo, a liturgia nos mostra na leitura, na oração que fizemos de coleta, o que é que nós pedimos a Deus? No número 6 aí do folheto, a oração de coleta, dizia assim: ó Deus, aumentai a graça que destes àqueles, a graça que deste, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. É preciso pedir uma graça para abraçar essa fé de verdade, compreendamos melhor o batismo que nos lavou. O que foi isso? Que rito foi aquele? Que experiência foi essa que a igreja me ensinou, que eu fui inserido no corpo de Cristo? E nós pedimos que compreendamos melhor o Espírito que os regenerou e o sangue que nos redimiu. Não, definitivamente não. Para nós, a festa da Páscoa não é só uma comissão de chocolates. Não é a festa do coelhinho. É a festa do Cordeiro, que deu a vida por nós. Então, alguns aspectos da nossa catequese, eu queria citar nessa homilia de hoje, e exortar você a aprofundar esses temas, para conhecer melhor a sua fé. Tem muitos irmãos sendo roubados da fé, pela ignorância, porque não conhecem a fé, e ninguém pode amar aquilo que não conhece, ninguém. É preciso conhecer mais. Primeiro aspecto da fé é a mediação da fé cristã. A fé que nós recebemos, não tem essa história, eu falo direto com Deus, ou eu com Deus do meu jeito. Isso não é católico. Se quiser fazer assim, faça, mas não envergonhe a igreja, dizendo que você é católico, não. A igreja de Cristo, ela passa pela mediação humana. Deus quis assim na história da salvação. Ele podia ter salvado o mundo de todo qualquer outro jeito, mas Ele quis ficar 9 meses no ventre de uma mulher. Passou pela mediação humana. Viveu 30 anos com José e Maria lá em Nazaré. Aprendeu tudo com eles. Ele é Deus. A mediação humana. Depois, quando Jesus começa a vida pública, Ele podia ter dito uma mensagem geral assim: ó, pessoal, ei, vou falar uma mensagem bem bonita, viu? Vocês vivam aí, tá tudo certo, vivam do jeito de vocês, tá? Ele não fez isso. Ele começou o ministério público dele, passando pelo mar da Galileia, depois do batismo. Ele foi chamando os 12 apóstolos: segui-me e eu farei pescadores de homens, vem, segue-me, vem, segue-me. E aqueles 12 constituíram a continuidade do antigo povo de Israel, as 12 tribos de Israel, agora as 12 colunas da igreja, os 12 apóstolos. Então a mediação humana, é esse modo de Deus agir na história da salvação. E de vez em quando aparece aqui na igreja algum iluminado que fala: não, eu sou muito católico, mas eu gosto de rezar do meu jeito, sozinho em casa. A missa vem só de vez em quando. Não é do teu jeito, é do jeito de Jesus. Não sou eu que invento a igreja. A igreja é a igreja de Jesus. Foi Ele que falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi Ele quem deu as chaves a Pedro. Foi Ele quem incumbiu a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, nos coloquemos no nosso lugar. Então, o primeiro aspecto da fé é essa mediação humana. Nos sacramentos é assim.
Deus se utiliza da água, no sacramento da crisma do óleo, da unção dos enfermos do óleo, da Eucaristia, ele ali se utiliza do pão e do vinho. Deus sabe que não somos anjos, nós somos corpo e alma, não somos só espírito. Se fôssemos, estava tudo certo. Mas a gente tem uma coisa aqui chamada dimensão física, material, corporeidade, essa realidade aqui que nos coloca em contato com esse mundo. Nós precisamos ver, tocar, cheirar, sentir gosto, ou seja, experiência sensível. E Deus se utilizou assim, formando a sua igreja, deixando os sacramentos. É claro que você vai escutar por aí os hereges falando, não, a igreja nasceu lá no século IV, com Constantino. Ah, tá bom. Então os mártires do século I, século II, século III, morreram em vão, né? Aquilo que eles desenhavam nas catacumbas, toda a arte sacra que nasce com aquelas grafias todas, simbolizando a Eucaristia, simbolizando a fé, valeram de nada, morreram em vão. Não, claro que não. O século IV se oficializa como a religião do Estado, porque o imperador é batizado, se converte. Mas a igreja nasce no Pentecostes, quando o Espírito Santo impele aqueles homens corajosamente a proclamar o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. O grito da igreja, o querigma, o anúncio. É lá no cenáculo que nasce a igreja, os 12 apóstolos junto com Nossa Senhora. Então quando você escutar essa besteira por aí, você fala, ih, tem uma heresia aí, nariz católico cheira logo, né? Mas por quê? Porque você entendeu, você estudou, você aprofundou sua fé. O outro que não sabe nada fala, é mesmo, né? É verdade, foi lá no século, no ano 313, nasceu a igreja, tem até data, registrou no cartório e tudo. Claro que não. Século IV foi batismo de Constantino, e ele era o imperador, e aí ele coloca o palácio dele à disposição da igreja, tantos outros palácios do império vão se tornar grandes basílicas papais, não só em Roma, mas em outras partes do mundo, sobretudo no Oriente. A mãe dele, uma grande mulher, Santa Helena, manda trazer muitos objetos que tinham na Terra Santa e que são venerados até hoje como relíquias. Ok, mas é bem diferente. Então, a mediação humana da igreja. O segundo aspecto da sua fé hoje, que você precisa entender e trazer para a tua vida, é lembrar sempre que a igreja, ela é assistida pelo Espírito Santo. Como assim, padre? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que esse corpo tem uma alma, e a alma da igreja se chama Espírito Santo. Quando os discípulos estavam lá no evangelho de hoje, trancados, com medo, né, aquele cenáculo, com medo dos judeus, diz o texto, Jesus aparece para eles ressuscitado, com as portas fechadas, e sopra sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles, o sopro de Deus, o ruá, o sopro de Deus, soprou sobre eles, aqueles 12 ali, ou seja, é o Espírito Santo quem vai dar a eles agora as condições para a igreja existir. A igreja não é um amontoado de pessoas, uma organização social. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo tem alma. Nós não podemos perder esse olhar da fé, meus irmãos. Temos visto essa semana aí o Papa Francisco sendo velado, todo o funeral dele, e as pessoas fazendo apostas, né? Fizeram até santinho, como se fosse eleição de vereador, né? Vocês viram por aí os memes na internet, né? Brincamos, rimos, ok. Mas não é uma questão de apostas. É o Espírito Santo quem conduz a igreja. E aí, os jornalistas, ou outras pessoas que não sabem nem rezar, salve rainha, querem dar opinião sobre a igreja. Muita gente, claro que não são todos, mas todo mundo quer dar uma opinião, né? Claro. E aí ficam, será que esse vai ser de direita, de esquerda, de centro? Não, interessa para nós que o Papa seja santo, que ele seja a voz de Deus para nós, profética. E católico não fica distribuindo ou discutindo essas bobagens, não. Católico dobra o joelho e diz, Espírito Santo, manda um pastor nos governar.
Espírito Santo, aquele que o Senhor vai escolher. Eu creio em Ti, Espírito Santo. A igreja é de Cristo, a promessa dele foi essa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, Satanás vai tentando de todo jeito, eu sei, você também sabe, mas a igreja é de Cristo. Ei, a igreja é de Cristo, não esquece disso. Por isso, lembrar, a alma dessa igreja é o Espírito Santo. É Ele quem conserva intacto o depósito da fé. Os carismas são diferentes. Esse padre, esse bispo, aquele outro, esse papa, o outro. Ok, são carismas, rostos diferentes, formas pastorais de agir diferentes, somos seres humanos. Não tem uma fábrica de xerox, assim, uns robozinhos que vão lá, programa e vai ser tudo igualzinho. Não é assim. Mas é o Espírito Santo quem conduz. Ei, querido, o que eu estou falando com você é para homens e mulheres de fé. Quem não tem fé não consegue entender isso. Quem tem fé acha que é só uma política, né? E os correspondentes do jornalismo brasileiro estão lá, e de outras partes do mundo, né? Daqui a pouco eles estão lá nas disputas políticas, venceu isso, venceu aquilo, e aí é como se fosse só uma concatenação humana. Não, é o Espírito Santo quem conduz para cada tempo da história. E nós rezamos por isso, e nós cremos nisso. Por isso a alma da igreja é o Espírito Santo. A igreja não é feita de anjos, a igreja é feita de homens. E quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Lá nos 12, Pedro, Tiago, João, André, Judas, tinham 12. Judas depois deixa o grupo dos 12, vão escolher Matias para substituí-lo. Mas é sempre o Espírito Santo. Então não vamos esquecer a mediação humana, o Espírito Santo que conduz essa igreja. Não tira isso do teu coração. Depois, os sinais com os quais a fé é apresentada para nós, os sinais que nos conduzem à fé, os sacramentais, os sacramentos, são muito importantes. Hoje a leitura dizia assim, a primeira leitura era o livro dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais. Jesus já tinha subido aos céus, os apóstolos estão pregando por toda parte. E aí São Lucas diz assim, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé, era uma multidão de homens e mulheres. E aí escuta bem, chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Olha isso, olha que fé, gente. Fé na figura de Pedro, na autoridade de Pedro, fé na igreja, a experiência de Pedro com a autoridade dele dada por Cristo. Então quando a igreja abençoa uma medalhinha, uma imagem, a água benta, quando a gente recebe a bênção da igreja, os sacramentos da igreja, é preciso recebê-los com fé. Com fé, não é com sorte, com amuleto, ou alguma coisa de desvio de fé, superstição. Não, é para aderir a Cristo, é para se achegar mais a Cristo na fé. Os sacramentais e os sacramentos. Os sacramentais nos conduzem à graça, os sacramentos nos dão a graça, nos conferem a graça. Então repare, a igreja primitiva vivia essa experiência da fé, colocavam lá os doentes nas camas, nos leitos, levavam para Pedro, vai passar aqui. Por isso aquela multidão lá em Roma, no velório do Papa, querendo olhar o caixãozinho lá de madeira, ou outros domingos, cada domingo, lá recebendo a bênção da janelinha do Papa, ou pela televisão, pela rádio, pelos meios de comunicação. É a nossa fé, saber que Deus se utiliza de toda essa mediação humana e desses sinais concretos, palpáveis, para nos transmitir a fé. Não caia nessa armadilha, e eu diria uma armadilha diabólica, de te afastar da igreja. Essa ideia louca que surgiu no meio da sociedade, uma religião centralizada no próprio homem,
eu faço, eu quero, eu posso. Só vou na igreja quando eu tenho vontade. Eu rezo, se eu não estiver sentindo, eu não rezo. E fica sempre no próprio gosto. Não, gente, o dever da religião é um dever moral. Eu sou criatura e Ele é o Criador. É colocar juízo na cabeça e dizer, peraí, deixa eu me colocar no meu lugar. Não é um shopping que eu vou, e aí hoje eu não estou afim dessa, vou naquele outro, ou dessa ou daquela outra forma. Não é uma banca de self-service. Uma revelação que foi dada a nós, e nós somos agradecidos por isso, louvamos por isso, bendizemos por isso, privilegiados que somos. Jesus disse que os profetas e justos do Antigo Testamento desejariam tanto ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvistes e não ouviram. Nós somos privilegiados. Então abraçar essa fé, né? E aí, por último, nessa leitura de hoje, a beleza, né, dessa mão de Tomé que toca o lado aberto de Cristo, né? A aparição do primeiro dia da semana, do domingo da ressurreição, e a aparição 8 dias depois. A beleza, né, daquele encontro. No primeiro encontro Tomé não estava. O que ele disse? Os apóstolos contaram, nós vimos o Senhor, Ele apareceu para nós. Tomé não estava ali. Repare como é importante a gente estar na comunidade, hein? Tomé passa por uma crise de fé, porque não estava com os 12, não estava na igreja, não estava vivendo a beleza da fé, junto com seus irmãos. Desculpa insistir nisso, mas tem acontecido muito isso nos nossos dias, uma cultura de fé individualista. Eu quero viver do meu jeito, na minha casa, tal, e quando eu quero. Não, isso não é fé cristã e católica. A fé cristã e católica é vivida na comunidade. Esse irmão que está atrás, à frente, de um lado, do outro, precisa de você, de alguma maneira, da sua oração, da sua prece, do seu sorriso, do seu serviço. Nós somos os garçons do mundo, para isso que Deus nos deu a fé, para servir ao mundo, para levar a beleza desse alimento que recebemos. E aí, repito, Tomé não estava lá com eles e passa por aquela crise de fé. Imagina, uma semana em crise. Se eu não tocar na sua chaga, eu não acreditarei. Eu quero ver para crer. E aí não é mais fé. Se você precisa ver, não é mais fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. A certeza das coisas que nós não vemos. Mas por que cremos? Porque há uma autoridade acima de nós que revelou para nós. E Ele é digno de credibilidade. Assim, a beleza da fé, que eu posso alcançar pela luz natural da razão, com as criaturas, observando a criação, mas eu posso também, de forma sobrenatural, pela fé, receber essa revelação. 8 dias depois, Jesus aparece para eles: a paz esteja convosco, shalom, 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 desejando a paz messiânica. Eles atônitos, e Tomé envergonhado, cai aos pés de Jesus. Jesus falou: Tomé, toca aqui nas minhas mãos e meus pés, toca no meu lado. Ei Tomé, você é incrédulo. Ei Tomé, você que acha que tem que colocar tudo na sua cabeça. Ei Tomé, você que acha que Deus tem que te explicar tudo para depois você crer. Ei Tomé, quando é que você vai dar o passo da fé? Ei Tomé, até quando vai achar que tudo está sob o teu controle, sob o teu domínio? Tudo está nas tuas mãos. Ei Tomé, quantos Tomés somos hoje aqui, irmãos? Quantos Tomés somos hoje ainda, que queremos que Deus se sente para nos dar explicações, para a gente depois, então, agora eu entendi, agora eu aceito. Quantas vezes trilhamos a nossa vida religiosa nessa arrogância, nessa vaidade? Sim, uma arrogância. E aí, irmãos, Tomé ali envergonhado, né, talvez entristecido, num misto, né, de felicidade pela presença de Jesus, mas envergonhado pela sua atitude incrédula. Tomé não diz nada, simplesmente nos entrega numa expressão linda de adoração, uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir isso comigo, vamos? Meu, mais forte, vai.
É isso. Não temos nem palavras, Jesus, pelas vezes em que eu fui incrédulo, pelas vezes que eu duvidei. Perdoa, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Pelas vezes que eu fiquei pedindo explicações. Deus, 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 meu Senhor e meu Deus. Ali ele se prostra em adoração, né? Ele se prostra, e Jesus dá uma bronca nele: olha, estende a tua mão, coloca aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Ei, Tomé, recebe o depósito da fé. Ei, Tomé, abraça esse credo, não sejas incrédulo, mas fiel, fiel. Ei, Tomé, seja fiel, não seja só frequentador da igreja, não, seja fiel. Abraça esse credo, abraça esse batismo, deixa essa coluna de fogo guiar a tua vida. Olha para a ressurreição. Naqueles momentos assim, mais difíceis, de tribulação, de luta, não sei o que fazer, a carne está clamando, a carne está me puxando para baixo, com sentimentos, afetos, paixões. Deixa a luz do ressuscitado entrar aí. Os negócios, a profissão, o trabalho, a vida de família está confusa. Olha para a ressurreição. Não fica só olhando para as tuas circunstâncias. Elas têm muitas variações, por isso Jesus fala: fiel, não sejas incrédulo, mas fiel, meu Senhor e meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, uma semana de Páscoa, não sei como você viveu essa semana, espero que tenha sido melhor que ainda na Quaresma, mas de agora em diante, nesses 50 dias, a igreja vai dizer muitas vezes: aleluia, aleluia, como que convidando o mundo a isso. Louvai o Senhor, louvai, louvai o Senhor, por aquilo que foi bom, mas também por aquilo que não foi tão bom. Aprenda a louvar a Deus em toda circunstância. Não dê lugar à murmuração, não dê lugar a viver o azedume da existência. Quando você perceber que não tem o controle nas tuas mãos, aprenda a entregar a Deus. Ele está aí, ressuscitado, Ele está no meio de nós. Essa é a verdade maior da nossa vida. Por isso celebramos com alegria, com efusão, com festa. Ele está no meio de nós. O sepulcro está vazio, nós somos testemunhas dele. E você vai, começando essa semana hoje, eu já profetizo isso sobre a sua vida, e vou começando hoje. Amanhã vai ser uma bênção, depois da manhã também, e depois da manhã também, porque contigo vai o ressuscitado. O que vai acontecer eu não sei, mas a presença do Senhor vai ser a tua companhia. E isso mesmo, diz aí no teu coração: amém, Padre, eu creio nisso, porque é promessa do Senhor: eu estarei convosco todos os dias. Jesus ressuscitado falou isso para os apóstolos: vocês vão ter muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Coragem, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e Ele está no meio de nós. Celebre isso. Hoje, olhando para aquela imagem lá da misericórdia, dele entrando com as portas fechadas, é lindo o comentário que Santo Agostinho faz, como ele deixou intacto o ventre da Virgem Maria, e ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Nosso Senhor nasce dela de forma miraculosa. Nosso Senhor também entra com as portas fechadas, porque Ele é Deus, e para Ele não tem mais tempo e espaço. É esse coração de jorram água e sangue, sangue e água, pela nossa salvação. Está difícil, olha para esse coração e diga: sangue de Jesus, água que jorra do peito de Jesus, vem em socorro às minhas misérias, às minhas fraquezas, às minhas dificuldades. E o Senhor, na sua misericórdia, nos aponta esse coração maravilhoso. Hoje pedimos a intercessão de São João Paulo II e de Santa Faustina, nesse domingo tão bonito, domingo da Divina Misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.